bom dia ou boa tarde, ou boa noite. Bom dia pra quem tá me assistindo agora ao vivo. Bom dia, boa tarde ou boa noite pra quem tá me assistindo essa aula gravada. Eu sou o professor Paulo Henrique, do Escola Hacker Ético. E vamos aí, né, para mais um vídeo dessa sequência de sábados que nós estamos tendo aqui ao vivo no Discord. Link tá aqui embaixo para você ainda se inscrever, ainda hoje, para o próximo final de semana, que vai ser nosso último dia de curso, módulo 9, módulo 10. Mas hoje é o módulo 7 e o módulo 8, que você está vendo aí na tela. Funções de impressão e documentos, serviços e o módulo 8, né? Serviços de acesso remoto, tá? São funções importantes, estava comentando com o pessoal aqui antes de começar a gravação. Tem uma galera ao vivo aqui comigo no Discord. São serviços importantes, naturalmente são feitos de forma errada, infelizmente. Tem algumas particularidades, são serviços simples, mas tem algumas particularidades interessantes que eu quero compartilhar com vocês, tá? Sem mais delongas, já clicou em curtir, já compartilhou com seus amigos também. Tamo junto, vamos lá, tá? Já tô com o meu Windows Server aqui, o Windows Server 2022. E eu tenho aqui os serviços, obviamente, que eu instalei. Então tá, como é de praxe, vamos instalar os serviços, né? O serviço de impressão, basicamente. O serviço de impressão, o serviço de trabalho remoto, eles basicamente meio que já vem instalado, tá? Aí já vem duas particularidades. Você já pode usar o serviço de impressão direto, pelo Windows direto, ou também o serviço de acesso remoto. Você pode usar os dois caras, né? O Windows meio que vem atrelado. Mas é importante a gente adicionar as funções e os recursos propriamente dito para organizar. Então já é o primeiro erro que muita gente faz, né? Já usa direto sem instalar o recurso e a função. Aí então eu vou mostrar para vocês o caminho correto, embora já esteja presente, né? Aí o Manage, adicionar recursos e funções. Opa, tá dando travadinha. Opa, bora Windows. Aí. Tá dando a travadinha. Aí. Ele continuar, eu vou desativar alguns serviços ali. Aí eu vou aqui, ó. Essa tela de praxe, já expliquei. Avançar. Beleza. Aí eu tenho a minha tela de adicionar funções, os recursos que eu quero instalar. E tá aqui, ó. Você vai escolher esse cara aqui, que é o nosso primeiro do módulo aqui. Serviço de impressão e documentos. Você vai marcar ele. Print and Document Service, ou a versão em português, né? Vou clicar em Next. Features, recursos, não vou colocar nenhum ainda, né? Avançar. Ele vai explicar para você o que é esse cara aí, como é de praxe também. Mas nessas opções aqui, eu tenho print, impressão via internet. Vocês viram que ao adicionar esse recurso, ele instala uma porrada de outras coisas, inclusive o servidor web e etc, né? Vários os detalhes. Não vou marcar agora, né? Porque teoricamente eu desinstalei aqui o serviço web, mas basicamente é a mesma coisa isso aqui, né? O serviço de impressão tá ok. O LDP Service, ele é baseado aqui, ele é um carinha de conexão com outros sistemas operacionais, né? Geralmente eu não instalo também. São duas coisas que geralmente eu não instalo. A impressão via rede e o LDP Service, né? Particularidade desse cara. É a versão web, ele abre o navegador com a lista de impressões, por exemplo. Tem que tomar cuidado nesse tipo de instalação, né? Instalação de segurança tem que tomar cuidado. Ou você pode mandar ou instalar uma impressora, mandar imprimir ou instalar uma impressora da internet. Por exemplo, daqui da minha casa eu quero mandar imprimir lá no escritório. Você pode fazer isso, tá? E o protocolo IPP, ele tem porta específico, tem que ser liberado para fazer isso. É por isso que ele colocou esse recurso aqui. Muito incomum, né? Nas empresas, mas tá aí. Pronto, como é de praxe, ele já colocou aqui o que ele vai instalar. Instalar, né? Como eu falei, um recurso simples. Vamos guardar a instalação. Tem algumas particularidades que eu vou mostrar já. Ele fala aqui que eu posso fechar essa janela. Ó, fecha essa janela para poder fazer outras coisas. Tá? Isso pode acontecer. Ah, tá. Eu não exportei as configurações, né? Como é de praxe, deixa eu exportar aqui de novo. Ó. Exportar. Documentos. Ok. Aí vou colocar aqui instalação. Impressão. Tá? Pronto. Lembra que a cada instalação você salva as configurações que você fez, embora seja simples, né? Porque você tem aí um relatório, digamos assim, um relatório para auditoria, né? Se alguém for fazer auditoria, e já passei por isso, a auditoria no Windows Server você tem que estar com ele bonitinho, né? Galera acessa remoto, a auditoria que acessa remoto. Por exemplo, você está numa filial
existe a empresa base e tem as filiais, né? Aí você trabalha na filial, só que a galera de tecnologia da base quer saber o que foi que você fez. Aí você exporta essas configurações também e deixa tudo guardadinho, porque qualquer pergunta você tá ok. Outro detalhe, se você tem chamado, serviço de chamada na empresa, terminou essa instalação aqui, pega esse arquivo aqui e importa lá. Importa no serviço de chamado lá, deixa lá, manda um chamado para você mesmo, um chamado para os seus superiores. Olha, fiz isso, 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 isso. Estou exportando aí, importando na verdade, as configurações de instalação que eu fiz. Né? É legal também você fazer isso, deixa tudo direitinho. Né? Para quem trabalha, porque já trabalhou em grandes empresas, por exemplo, sabe que isso é muito comum. Muito comum, tá? Esse preparatório de instalação, preparatório de configurações, etc. É muito importante você fazer. Ok, já terminou? A Feature Installation. Já tá mostrando do lado ali, ó. Installation Success tá aqui. Nesse caso, gente, eu até comentei nas últimas aulas, mas vou recomendar aqui. Ele não te dá uma mensagem, terminei de instalar. Não, é aqui embaixo, ó. Installation Success. Sucesso na instalação no nome da máquina específica, tá? Ele não te dá uma mensagem e tal. Você pode fechar a janela, talvez você perceba que nem instalou, se você não tomar cuidado. Ele mostra aqui na flagzinha, na bandeirinha. E tá aqui do lado, Print Services, serviços de impressão, tá? E, obviamente, toda vez que nós instalamos um serviço, já comentei também, mas já comentando, ele fica aqui, menu ferramentas. Aqui embaixo você vai encontrar aqui, ó, Print Management, ou gerenciamento de impressoras. Dependendo da versão que você está utilizando, em inglês ou português, essas são as nomenclaturas, né? Aí você vai abrir aqui, esse serviço de impressão é bem tranquilo. É uma janelinha também, é parecido com a janelinha lá do DHCP. Vou expandir ela aqui, pronto. Essa é a janelinha do serviço de impressão. Tá, por que ter um serviço de impressão ou um servidor de impressão no Windows Server, tá? Você deve estar se perguntando, mas pô, cara, eu instalo a impressora lá na máquina do cara e deixo funcionando lá, tá? Aí você tem um escritório, uma empresa que tem, sei lá, 5 impressoras e 5 setores e uma impressora para cada setor. E cada setor você tem 10 máquinas. Vamos criar um layout aqui. Você tem... Deixa eu abrir o Notepad aqui pra gente entender. Tem muita gente que não tem essa noção do porquê do serviço de impressão, né? Você tem 5 setores na empresa, ok? Cada setor tem, sei lá, 10 PC, 10 computadores. Tá? E cada setor tem uma impressora. Tá? Isso significa que se essa impressora for de rede, por exemplo, tá? Você no mínimo vai ter que instalar essa impressora de cada setor em 10 computadores. Em cada setor não tem uma impressora? Cada setor tem 10 computadores. Então você vai ter que instalar essa impressora nos 10 computadores. Você vai em cada um deles e fazer a instalação. Tá? Isso normal. Tá? Se for impressora de rede... Se for impressora local, sem ser de rede, eu acho que piorou um pouquinho. Mas eu vou ter que instalar em cada uma delas de novo? Vai. Mas você vai ter que usar o driver, ou compartilhar o driver, ou deixar na parte compartilhada do driver, ou pegar só os arquivos de instalação. Enfim, vai ter que instalar o driver da impressora em cada uma dessas 10 máquinas nos 5 setores. Tá? Vamos supor em que esses 5 setores não são separados. Eu tô criando uma situação hipotética que precisa entender a importância disso aqui. Vamos supor que esses 5 setores não são separados agora. Então tu vai ter que instalar nos 50 computadores a impressora. Tá? Ou, se for via rede, né? É mais rápido via rede, mas embora exija instalação também. Ou você vai instalar em cada uma dessas impressoras localmente o serviço de impressão. Mas eu compartilhei a pasta lá do serviço de impressão e está imprimido lá pelo computador lá. Ok, mas ele também tem que ser instalado. Tá? Basicamente, quando você compartilha o serviço de impressão, e eu sei, seus, impressora é um saco. Tá? Você que estava assistindo, impressora é um saco. Eu sou um cara que impressora para mim é para imprimir. Se ela deu problema, você leva para arrumar. Tá? Eu não gosto muito de mexer com impressora, tá? Mas impressora é algo que dentro da empresa, toda hora você vai estar mexendo. Eu acho que quem trabalha em empresa aqui sabe muito bem disso aí.
Então, quanto melhor você deixar organizar as impressoras, melhor para você. Né? Então, imagina você instalar 50 vezes a mesma impressora. Tá? E tem uma impressora em cada setor, então são 5 impressoras. Então, são situações em que gera carga de trabalho. Outra coisa, se você não sabe, para imprimir, os arquivos são inseridos em uma pasta local, tá? E nessa pasta local ficam os arquivos de impressão. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Expo. Printers. Essa pasta aqui, ó, tá? Essa é a pasta onde fica as impressões. Por exemplo, fulano vai mandar imprimir agora. Ele manda imprimir, fica lá na lista da impressão dele, aquele documento que vai ser impresso. Ele pode até fechar o documento. Sim, ele pode fechar o documento que vai imprimir, não é isso? Mas para onde é que vai? Vai para a memória? Não, ele cria uma cópia do arquivo aqui dentro, tá? Ele cria aqui dentro. Na verdade, toda essa pasta aqui, eu vou deixar essa pasta aqui melhor para vocês verem. Toda a pasta é um trabalho de impressora aqui, né? Os drives de impressão ficam aqui. Já tem uns drives padrão aqui. É a pasta spool. Eu vou falar mais já vou falar mais de spool. E as impressões ficam aqui, tá? Tem caps lock, ó. E servidor, ele já colocou aqui servidor, já deixou também caps lock também. Que não tem geralmente nas máquinas, clientes não tem essa pasta servidor, tá? Depois eu tenho que confirmar. Mas o mais importante é printers. Ele coloca aqui dentro. Ou seja, vocês estão entendendo o raciocínio? Isso aí vai para um arquivo e esse arquivo fica ou é compartilhado via rede. Então, dependendo do tamanho do arquivo de impressão, o cara foi imprimir, sei lá, 20 páginas, por exemplo, de um PDF, sei lá, de gráfico, que é pesado pra caramba. 50 mega. Então, isso vai gerar um arquivo de 50 mega no computador, tem que ter espaço em disco. E esse arquivo de 50 mega, se for em rede, ele vai ter que ser compartilhado em rede. Tá? Então, isso eu vou gerar carga na máquina do servidor e na máquina cliente que está fazendo isso. Você está pedindo a impressão. São duas cargas aí, duas cargas. Isso deixa uma empresa horrivelmente ruim, tá? Na carga via rede. A impressão é demorada, a impressão dá problema e eu vejo muitos técnicos, suporte, etc., indo reiniciar a impressora, indo desligar e ligar a impressora, mandando imprimir de novo e às vezes não imprime. Às vezes dá problema, tu reinicia o serviço, reinicia a máquina. Aí vai, porque teoricamente, na tentativa de várias vezes, tu vai pegar uma janela ali da rede que tá mais folgada e ele vai mandar para imprimir. Só que esse problema é recorrente. Então tá. Coloquei problemas aqui. Então, para que serve o serviço de impressão? É a unificação de tudo isso aí. É você ter um local onde você vai ter as impressoras prontas. Você não precisa ir na máquina cliente e instalar. Você precisa entregar para ele o usuário e a senha dele. Aí já é o próximo módulo. A gente vai aprender o Active Directory, que é a questão de usuários e senhas, política de usuário e senha. Você vai dar o usuário para ele. Ele vai acessar a máquina. Você vai colocar uma política de grupo para ele adicionar a impressora lá. E essa impressora, o drive dela vai estar onde? Vai estar aqui no nosso servidor. Vai estar aqui bonitinho. Não vai estar em outro lugar. Tá? Então a primeira coisa que você vai ter que fazer é instalar a impressora em um lugar. Aonde? No servidor. Ele está falando aqui, todas as impressoras que nós temos. Claro, eu não instalei nenhuma impressora aqui, mas por praxe. Ele tem impressora por PDF. E essa XPS aqui que ele tem é praxe no Windows. Os drives que ele tem vão estar aqui. Clicar com o botão direito aqui, pode instalar novos drives, por exemplo. E aqui serviços de impressão, que é a minha própria máquina que está aqui. Pronto, aqui que eu estava falando. Clicar com o botão direito aqui, ó, adicionar a impressora, ver as propriedades. PH, Oi. Só dar uma palhinhazinha aqui sobre a parte lá onde você comentou. Igual tá no arquivo de texto ali, né? Uhum. 5 setores, uma impressora por setor, 10 computadores no setor. Ali já é um caos, realmente. Hoje eu lido aqui com impressoras de rede, né? Uhum. E assim, por padrão, hoje, não só de rede, mas impressoras a jato de tinta e tudo mais. Ali na propriedade da instalação dela, já vem mesmo ali, colocar documentos no spool para imprimir mais rapidamente. Vou mostrar isso aí já. E tem aquela outra opçãozinha, né? Imprimir diretamente na impressora. Uhum. Nossa senhora, é lento de morrer. Exatamente. Obrigado, Eliseu, pelo comentário.
Você está assistindo essa aula gravada, eu faço essa aula ao vivo aqui com o pessoal, então alguns comentários podem surgir, né? E você pode comentar aqui embaixo também. Tá, sim, existe essa opção, né? E eu vou comentar ela já já quando adicionar a impressora aqui. E o objetivo dessa ideia aqui é você deixar essa carga no servidor, tá? Não deixar essa carga lá nas impressoras ou nas máquinas clientes. Deixar essa carga no servidor para fazer isso. Tá, então assim, até aqui os drivers, se clica no botão direito, adicionar driver, ele vai abrir aquela janelinha, né? Se é um servidor de impressão, tem que instalar drive e o servidor e o aplicativo de impressão, isso é fato. Adicionar um driver de impressão. O que drive de impressão é esse? É o arquivo de instalação do que você baixa da impressora. Aí depende da impressora, né? Pô, HP, Epson, sei lá, né? Você vai escolher aqui o drive que vai clicar em avançado. Ele vai mostrar duas opções para vocês. Eu quero instalar via Windows Update ou Heavy Disk. O que eu recomendo? O Heavy Disk da vida. Aí ele usa o Heavy Disk até hoje, né? Ninguém tá usando DVD, CD mais nos servidores, mas ele deixa até hoje isso aqui. Enfim. Aí você vai clicar em Browser aqui. Depois de você instalar o drive de impressora de fato, coloque instale aqui. Baixa na internet o drive de impressão. Instala nessa máquina aqui. Bota ele aqui, instala. Nessa máquina aqui. Tá? E conecta a impressora aqui, por exemplo, ou faça a instalação manual, né? Para fazer a instalação. Tem duas maneiras aí, não vou ser rigoroso nesse ponto, não. Mas você pode espetar a impressora aqui e instalar ela aqui. Para detectar, dependendo da instalação que você quiser, né? Aí vai de cada um. Mas você instala o drive naturalmente, escolhe o arquivo .inf da vida. No diretório de instalação, onde você instalou o drive de impressão, que geralmente fica aqui no C2 ponto. Arquivo de programa tem lá, HP, vai estar HP aqui, Epson, aí vai estar o drive respectivamente cada uma delas, né? Ou o diretório que você instalou, é bem variado isso aí. Enfim, o importante é instalar a impressora, tá? Instalar a impressora. Eu vou colocar uma genérica aqui, ou qualquer outra aqui, só pra gente ver se bem que eu já tenho impressoras lá, de PDF, etc, né? Eu vou botar uma genérica aqui. Vou botar essa genérica aqui, Textion, sei lá. Eu vou avançar. Vou finalizar. Ele já colocou aqui a impressora. Não adicionou a impressora. Aí botão direito de novo. Adicionar a impressora. Aí ele pergunta. Aí foi o que Eliseu comentou ainda agora. Ou aquilo que eu comentei também. Você pode pesquisar para a impressora esteja conectada. Ou adicionar a impressora via rede. Tá? Se ela já estiver bonitinho lá, conectada, provavelmente ele vai encontrar aqui. Né? Adicionar a impressora via uma porta específica, LPT1, USB, sei lá, que você quiser colocar. No meu caso aqui, eu vou adicionar via file, porque eu não tenho impressora conectada aqui. Ou criar uma nova porta, né? Específica, né? Uma porta local. Se você tem impressora via rede e ele não localizou, você vai aqui em porta local, avança e você coloca a porta aqui. Bota o IP, a porta, etc, né? Ou você pode especificar aqui também, ó. Local port aqui, se não me engano. Aqui também, local port. Ele vai especificar também aonde está esse cara aqui, né? Ou aqui também, né? Na verdade é aqui em cima, né? TCP/IP. Aí ele vai perguntar aqui qual o IP da máquina. Da máquina. IP da impressora. Da máquina também, né? Da impressora. Coloca o IP aí, ele vai detectar automaticamente também. Se ele não detectar, mesmo que você coloque o IP, ele não detectou, instale o driver, tá? Para ele poder detectar. No meu caso aqui, eu vou colocar aqui, ó, imprimir para um arquivo, tá? Vou avançar. Ele já clica, cara, qual impressora você quer? Ele já detectou das 3 impressoras. Eu vou colocar aqui a que eu acabei de instalar, o drive, generic test on. Eu vou colocar aqui, é importante. Ah, tá. Eu tava colocando o nome dela aqui por indução, né? Porque geralmente eu faço isso, mas já vou comentar com vocês. Coloque o nome da impressora corretamente, gente. Por exemplo, impressora setor 1, setor 2, setor 3. Coloca o nome dela, cara. Impressora financeiro, sei lá. ADM 01, tá? Coloca o nome da impressora direitinho. Tá? Não coloque drive de impressora, porque geralmente o cara te liga, deu problema, o cara te liga, cara, qual é o drive de impressora? Qual é a impressora? Não, é a 8045. Cara, coloca o nome da impressora direitinho, tá? O nome compartilhado, ok, tá ali. Vou avançar. Ele vai instalar o drive de impressão, obviamente, instalar a impressora. Instalar a impressora não. Instalar o drive de impressão não, instalar a impressora. Tem como imprimir a parte de teste, legal.
Opa, peraí. Estão conversando comigo aqui, ué. Ah, agora sim. Eu posso imprimir a parte de teste ou adicionar outra impressora. Não vou precisar aqui. Vou fechar. E a impressora já apareceu aqui, ó. Impressora ADM01, tá? Aí onde vem o pulo do gato, galera. Onde vem o pulo do gato? Porque aí nós vamos organizar essa impressora, tá? Vou clicar no botão direito com ela aqui. Ele vai abrir aqui a lista de impressão, né? Por exemplo, você pode ver aqui a lista de impressão que todo mundo tá mandando imprimir. Vou clicar no botão direito aqui para usar a impressão. O que é interessante é isso aqui, ó. As propriedades dela, que são as propriedades de qualquer impressora que você instala, qualquer uma, né? Aqui tem as propriedades dela, aqui tem as opções de compartilhamento, tá? E aqui vem o pulo do gato, né? Que o Eliseu estava comentando aqui na aula, né? Ao vivo, né? O Render Print Jobs on Client Computers. Essa opção marcada aqui, o que vai acontecer? Se eu desmarcar aqui, ele não vai mandar os arquivos de impressão para o computador do cliente. Não vai. Ele não vai copiar daqui para lá. Não vai. Ele vai deixar aqui no servidor. Tá? Aí depende de cada empresa. Aí você vê como você vai se organizar. Tem locais que você desmarca isso aqui. Tem locais que deixa marcado. Geralmente a galera desmarca isso aqui. Aplica. Morreu. Tá? Então ele não vai renderizar os arquivos de impressão no cliente. Ele vai renderizar no servidor. Nós estamos fazendo isso aqui o quê? No servidor, obviamente. Nós vamos usar no servidor, tá? A questão de portas é a porta de impressão, já tá ok, né? A não ser que mude, por exemplo. E tem várias outras coisas de impressão, tá? Eu não vou me dedicar a essa questão de impressão, né? O que é importante a gente fomentar aqui é essa ideia da renderização. E a ideia também aqui, ó, gerenciamento de compartilhamento. Vou aqui, Manage Sharing. Eu posso compartilhar esse cara também. Eu posso aqui direto também, né? Compartilhar a impressora ou não. E marcar, desmarcar isso aqui. Ok. E a outra opção é essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Mas tem outra opçãozinha. Cadê a opçãozinha que eu tô... Listar o diretório. Eu posso adicionar a impressora com padrão. Obviamente o padrão de impressão. Aqui tem outro detalhezinho. Impressora, notificância, propriedades. Não, mas é isso mesmo, tá certo. Eu vou clicar aqui, ó, em Deploy with a Group Policy. O que é isso? Eu vou adicionar a minha impressora a um gerenciamento de grupo, tá? Eu vou comentar gerenciamento de grupo na próxima aula, né? Mas eu posso adicionar aqui, ó, dar eu não tô participando do domínio, ele não deixou ali, mas não tem problema. Por isso que ele não tá deixando aqui, mas eu posso adicionar aqui, ele não ativou o gerenciamento de política de grupo. Só na próxima aula, né? Eu vou instalar pra gente ativar. Tá. Você pode adicionar aqui uma política de grupo. Tem um arquivo, tá, que vai carregar com os usuários quando eles acessarem o serviço do Windows Server, né? Ele mostrou ali, ele era para ter mostrado pelo menos a política padrão. Ele falou, ó, ele não tem o domínio nesse servidor. É normal, né? Geralmente ele mostra aqui política padrão ou a política que você instalou. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês várias e várias políticas, né, de instalação que ele vai estar aqui mostrando, inclusive de impressão, eu vou mostrar lá. E você adiciona aqui, por exemplo, padrão de comunicar usuário tal imprimir na impressora tal. Cria essa política, quando o usuário entrar no sistema, ele vai automaticamente ativar essa política para ele, tá? Inclusive propriedade de impressão, característica de impressão e etc. Né? Deixa eu ver se tem mais coisas aqui. Propriedades. Lista em diretório. Isso aqui não precisa. Geralmente não mexo. Deixa eu ver. Não lembro se tem mais. Se questão de segurança, né? Obviamente, né? Quem que vai usar essa impressora? Se é todo mundo, você vai marcar aqui. Se vai gerenciar, se não vai gerenciar, etc. É importante todo mundo aqui. Quem que pode gerenciar essa impressora? Quem que pode gerenciar os documentos, né? Vou achar aqui, todo mundo pode... Se você marcar isso aqui, todo mundo vai gerenciar o documento. Então, na lista de impressora lá do cliente, se abrir lá, o que vai acontecer? Ele vai poder excluir o documento. Cara, ele vai poder excluir o documento. E se ele excluir o documento, já viu, né? Então, geralmente, a galera deixa assim, normalzinho, né?
Dispositivos, ok. Comandos, o Price Color. Esse aqui são mais questão de portas, etc. Ah, lembrei. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Achei a opção que eu tava tentando lembrar da opção, achei. Aqui na opção de portas, esse é importante, tá, galera? Muita gente não usa. Tem aqui, ó, Enable Printer Pooling. O que é isso? Vamos supor o seguinte, tu tem lá 5 impressoras. Naquele mesmo setor, você tem 5 impressoras. Aí tu manda imprimir, obviamente, tu não manda imprimir para várias impressoras. Quem imprime documento sabe disso, né? Tu manda imprimir em várias, tu manda imprimir em uma. Vou imprimir a impressora tal, tu manda para ela. Só que ainda o pulo do gato. O que acontece se aquela impressora estiver ocupada? Ela vai esperar o documento ser impresso e depois vai imprimir teu documento. Só que se você tem lá ali duas ou mais impressoras, um do lado da outra, e uma delas não está sendo usada, ele vai mandar para essa impressora que não está sendo usada. Olha que interessante. Essa opção aqui, ó, Enable Print Pooling. O que acontece? Eu selecionei essa porta aqui, e nesse caso aí eu preciso selecionar outra porta. Ó, eu seleciono 2 portas, tá? Para essa impressora trabalhar. Deixa eu ver se ele vai deixar eu aplicar aqui. Ah, ele deixou eu aplicar aqui. Tá vendo? Ó, LPT1 e File. Exatamente. Se eu não selecionar essa porta, ele dá um grito aqui. Ele gritava uma mensagem aqui. Ou seja, tu manda imprimir para uma. Se ela não tiver ativa, ele manda imprimir para outra. Ele manda para outra. Tá? Ele tem esse equilíbrio, o Windows Server, nesse serviço de impressão, né? E fica interessante para você evoluir nesse sentido aí. Por exemplo, quem já foi em um banco, e tem vários guichês de atendimento e tem 3 impressoras atrás deles. Eles mandam imprimir, às vezes sai numa impressora e sai na outra. Eles falam assim, não, eu mandei imprimir, mas saiu na outra. Eu já fui em um banco, por exemplo, que o cara mandou imprimir e uma impressora saiu na outra. Aí o cara saiu reclamando, só que na minha cabeça, obviamente, eu sabia. Eu falei, não, ele habilitou um serviço lá, que mandou para um, automaticamente vai para outra. Né? Aí você dá o quê? Essa opçãozinha que eu tava querendo lembrar para vocês, é interessante você fazer isso, né? Mas é óbvio, é bom que você tenha não só uma impressora, né? Nesse caso aqui eu tô dando um exemplo, como se fosse 2, né? Mas é bom que você tenha várias impressoras. Você seleciona todas elas ali na lista, né? Como acabei de mostrar as portas. E manda imprimir, negada. E fica excelente, né? Gente, basicamente é isso. Oi. Em PH, eu confesso, viu? Isso aí pra mim é uma novidade. Eu não sabia desse recurso. Legal. Bem interessante, viu? É interessantíssimo, porque a galera manda imprimir, ele vai pra um, vai pra outra. Testem esse serviço, vocês verem, é muito interessante. E quebra aquela demora, sabe? Por exemplo, eu já tive no glitch de atendimento, aproveitar deixa do aluno aí, do Eliseu, eu já tive um glitch de atendimento em que o atendimento parou porque ele mandou para uma impressora específica. E a impressora deu problema. E a outra ficou lá vagando. Ficou havendo borboletas. Então, ali era o momento de ser um serviço de impressão, obviamente, e trabalhando essas características. Cara, muito interessante a ideia. Teste esse serviço pra vocês verem. Muita gente não coloca, né? Acabou de ser falado. Gente, basicamente é isso. Não tem o que mexer mais aqui, tá? Essas partes, instale os drivers. Existem pacote de drive na internet. Pô, peguei lembrei aqui, pacote de drive full bugado das impressoras tudo. O cara pega aquilo ali, bota aqui dentro. Instala os drives bonitinho. Obviamente, não vai pegar um pacote de, sei lá, 20 GB e instalar aqui. Eu achei, aí é rigoroso demais. Por exemplo, instala todos os pacotes das impressoras HP mais usadas. Epson mais usadas. Já instala aqui bonitinho. Você vai ter detalhes aí. Ah, tá. Lembrei aqui, ó. Sabe aquele padrão de impressão? A folha A4. A A4 deve estar aqui, ó. Ó, envelope A4, que geralmente a galera usa. Aqui, ó. O A4. Cadê o A4, gente? Pelo amor de Deus. Aqui, o A4. Geralmente o A4 que a galera imprime, né? Tem um tamanho aqui, ó. Em largura, em altura, o tipo. Tu pode mudar isso aqui, velho. Tu pode mudar esse padrão aqui, ó. Manage Forms. Cria o teu próprio, cara. Cria o próprio padrão. Por exemplo, é uma empresa de empresa gráfica, né? Empresa gráfica. Então ela imprime aquelas impressoras monstras lá, que tem toda a configuração de página, não sei o que, uma frescura toda. Cria o próprio padrão aqui. Tu não precisa colocar esse padrão em cada máquina. Já vai estar embutido aquaqui. Então lá já vai ter bonitinho o padrão para fazer a instalação, né? Entre outras características, né? Basicamente é isso, gente. É simples, instalou, configurou bonitinho e testar. A impressora tem que testar o funcionamento dela, né? E é assim, eu termino, basicamente, né, o módulo de funções de impressão e documentos. Novamente, se você está assistindo a aula gravada, comenta aqui embaixo, tem um link para você participar dessas aulas ao vivo. Vou finalizar esse vídeo aqui, mas eu vou automaticamente inicializar o módulo 8
serviço de acesso remoto. Até o próximo vídeo, galera.